Então, foi justiça de Deus ou foi acaso do destino? Como diz a música, a canção, né? Acaso do destino. Então, o que você acha? Qual a sua opinião? Né? Vamos pegar um exemplo famoso, né? Vamos pegar um exemplo famoso que é o Elon Musk. Elon Musk constrói máquinas, constrói robôs, né? E aí não deu certo, ele vai lá e desfaz e constrói de novo e faz tudo de novo. Agora eu te pergunto, é um criador dono de sua criação, né? Quem acredita no criador, né? Tem aqueles que acham que a gente ainda é acaso do destino, mas o criador é dono de sua criação, né? Então Deus, em sua infinita bondade, ele trabalha dentro de suas próprias leis, né? As leis do universo. As leis do universo funcionam para todos. É a famosa lei da semeadura, né? A lei do retorno, que é a lei do que você planta, você colhe e muitas vezes multiplicado, né? Muitas vezes multiplicado. Você sabe que de uma sementinha virão várias sementes. De uma semente de abacate, quantas sementes de abacate você pode colher? Então, a lei da semeadura, ela é assim. Você sabe uma semente de picão? Quantos picãozinhos vai nascer? Então, é por aí. Deus obedece às leis do universo, às leis da criação. Por isso, exatamente por isso, que Jesus Cristo teve que morrer. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão. E por um homem, o ser humano, alcança o perdão desse pecado, que é Jesus. Então, Deus é justo no que faz e Deus obedece essas leis que Ele mesmo não pode mudar, que são leis do universo. Então, diz a lei, né, diz a palavra de Deus, que por causa do pecado, todo o mundo está condenado à destruição. Então, caminhamos para essa destruição, por quê? Porque houve um pecado. Então, esse pecado, ele não só trouxe a morte para o ser humano, que teria vida eterna sem o pecado, mas por causa do pecado, morremos. Então, já vem o primeiro questionamento. Se nós éramos para ser eternos, agora morremos, você pode acrescentar um dia de vida à sua vida? Se está determinado que às 17 horas e 32 minutos de hoje à tarde, Deus vai vir e colheu a sua vida. Você pode mudar isso? Eu posso mudar isso? Né? Então, eu não tenho capacidade, segundo a Bíblia, nem de mudar um fio de cabelo meu de cor. Eu posso mudar externamente, mas ele vem com a raiz na mesma cor, né? Então, tem coisas que não tem como mudar. E isso são leis universais, as leis do universo, né? As leis do universo me fizeram voltar para Deus, porque teve um tempo em que eu desacreditava acreditando em Deus, porque não fazia sentido, né? Eu temia Deus, eu fazia tudo certo, eu queria ser justa, eu queria ser certa. Eu era uma fariseia, né? Como se diz. Eu era 100% correta. E se eu pecasse, eu ia para o inferno. Eu morreria e ia para o inferno. Mas aí, Deus nos entrega as piores peripécias do mundo. Depressão, pressão alta, doenças mentais, né? Então você é entregue à tua própria loucura. E na minha própria loucura, eu comecei a pecar. E eu não morri. E nada me aconteceu. Eu nem melhorei, nem piorei. A vida continuava do meu jeito. E eu continuei no pecado. E aí eu voltava para Deus. E aí eu voltava pro pecado. E aí eu voltava para Deus. E ficava naquela. Então, Deus ia dando sinais. Eu existo. Eu tenho amor. Eu tenho perdão. Então, através das leis do universo, que aí você começa a ler livros proibidos, livros apócrifos.
livros que a maçonaria usa, né? Você vai lá e pesquisa principais livros da maçonaria, principais conhecimentos. Aí você chega nos livros de Salomão, que são os livros da alta magia negra. Aí você se pergunta, mas Salomão, né? O Kybalion, que é um livro da maçonaria, ele fala sobre as leis do universo. E vários outros falam sobre as leis do universo, porque eu queria me aprofundar nas leis do universo. E as leis do universo, elas sempre são cíclicas, né? Tudo que vai e volta. Então, tem a lei da semeadura. Então, tudo tem consequências, e não somente em mim. Tudo que eu faço tem consequências no mundo, no universo, porque somos um emaranhado quântico. E você sabe que tudo isso me fez voltar à Bíblia? Porque aparentemente parece que distancia, mas não, faz com que, para quem já leu a Bíblia, do começo ao fim, e entendeu ela espiritualmente, faz com que tudo crie sentido. Realmente estamos num emaranhado quântico. E tudo que uma pessoa faz traz consequências sobre todos. Então, quando uma pessoa erra, todos pagam. Por quê? Porque o erro da comunidade fez com que um tentasse estourar a bolha, né? Então, às vezes, o fariseu, o religioso, ele provoca a existência do espiritual, do pentecostal, daquele que é fora da caixa. Então, existem sempre os dois extremos, os opostos, né? Yin e Yang, né? Como tem lá nas leis do universo, né? Então, sempre, quanto mais polaridade para um lado, mais polaridade para o outro lado. Quanto mais poder a direita tem, mais poder a esquerda vai ter. É óbvio, né? Então, as polaridades. Então, quando há união, quanto mais união, melhor o convívio. Quanto mais distância, maior o conflito, né? Então, quando o mundo pende demais para a direita, que foi o que aconteceu, ele vai automaticamente pender demais para a esquerda, que é o que está acontecendo. Então, sempre foi e será assim. Então, são as leis do universo, né? E essas leis que determinam. E tudo tem um começo, um meio, um fim, né? E a gente, né, foi determinado nascer, crescer, reproduzir e morrer. E aí, nascer, você nasce na fonte. Então, você nasce uma semente de abacate. Pode nascer maçã? Não. Então, uma semente de abacate vai nascer um pé de abacate. Então, nascer, você nasce em determinados padrões, em determinadas famílias, em determinados conhecimentos, em determinados, você nasceu. Isso fundamenta, isso é a tua base. E quando você quer parecer com todos, te faz ter depressão, te faz ter angústia, te faz ter enfermidades, porque você está fora daquilo que você nasceu para ser. Um abacate querendo ser uma macieira. Um abacate querendo ser uma videira, querendo trepar em tudo. Impossível, impossível. Então, quando eu reconheço quem eu sou, na minha identidade, não, eu nasci em tal família, de tal genealogia, de tal, então é isso. Então, eu sou isso, eu sou o que sou, né? Então, isso me faz me encontrar como ser humano. Então, erros de família, costumes de família, tudo, crescer. Então, eu amplio o que eu sou. É o natural. Reproduzir exatamente o que sou. Eu não consigo reproduzir o que eu não sou. Eu posso alterar para melhor ou para pior. Então, eu posso gerar frutos doentes e posso gerar os melhores frutos. Então, eu posso melhorar, reproduzir coisas melhores. Sabe aquela planta selecionada da melhor qualidade, que dá o fruto da melhor qualidade? Então, esse reproduzir vai reproduzir o melhor ou o pior, dependendo de... Então, isso eu tenho capacidade de mudar um pouco.
né? Não será, aquela mudança. Mas no universo, tudo tem influência. A gente, pingado aqui na Terra, a gente influencia com nossos pensamentos e com nossos sentimentos todo mundo, todo o entorno. Então, sentimento é poder, né? Isso é uma das leis principais da lei da atração, né? A lei da atração, ela está dentro da lei da... esqueci a palavra, mas para quem já estudou a lei da atração, né? A gente está atraindo todo o tempo, tudo que você vive, você está atraindo, porque você jogou isso para o universo. E isso está voltando para você. Não são sentimentos, entendeu? A lei da colheita está acontecendo. Talvez você só não teve noção, só não teve conhecimento, mas esteve plantando tudo que está colhendo. Tudo o que está colhendo. Isso me fez pular para o outro lado. Se eu era excessivamente religiosa, eu me tornei excessivamente mundana. E agora, excessivamente não, mas pentecostal. Porque tem que ter um contrabalanço. Então, quando tem, né? Sempre teve que ter esse contrabalanço. Por isso que sempre teve os mártires, sempre teve perseguições, né? As grandes encruzilhadas, onde eles matavam os rebeldes, porque ensinavam heresias, mas era o pentecostalismo desde sempre. Sempre Deus, através do Espírito Santo, chamou pessoas e salvou pessoas. Na Idade das Trevas, não foi registrado os salvos que teve lá, mas teve. Está registrado nos céus. Né? E tudo vem colaborando para chegarmos onde estamos. Depois de dito tudo isso, vamos voltar ao assunto do Rio Grande do Sul. É só um acaso do destino, né? Agora a gente já plantou que não. Não. Eles são resultado de tudo que acontece no mundo, que teve que explodir em um lugar, e explodiu num lugar aonde as pessoas, através de seus sentimentos, estavam emaranhando e atraindo a isso. E também, né, existe a questão dos interesses, né? Porque a gente sabe que ali o Lago Guaíba, aquele entorno do Lago Guaíba, é a nova Veneza dos donos do mundo, que são aquelas 13 famílias que governam o mundo, entre aspas, porque eles escolhem quem vai governar. Então já houve esses acordos há 10, 12, 15 anos atrás, deles possuírem ali e construir os maiores prédios do mundo naquelas regiões. Então aquele lago, para se tornar o paraíso dele, precisa tirar a gente dali. E precisa existir desculpinhas para isso, né? Agora eu pulei pro lado da conspiração, né? Que se chama conspiracionismo, né? Chame como você quiser, né? Se você acredita ou não, né? Também não podemos excluir essa possibilidade. Por quê? Porque quando Deus entregou Israel para Nabucodonosor, Deus entregou o povo de Deus para ser servo e escravo do sistema do mundo. Quando Jesus nasceu, Jesus era o Salvador, e eles achavam que Jesus tiraria o povo da servidão de Roma. Mas isso não aconteceu. Porque foi prometido que viria um Salvador que tiraria o povo de Deus da servidão do mundo. Mas isso ainda não aconteceu. No campo material, não. No campo espiritual, quem é espiritual e quem é de Deus sabe que sim. Mas no campo material, os donos do mundo ainda estão no poder, né? Vamos chamar isso dos 10 dedos da estátua de
de Nabucodonosor, a estátua que Daniel decifrou. Então, são os que controlam o mundo hoje, né? São 10 dedos feitos em partes de ferro, em partes de barro, mostrando que ele era duro, mas ele era frágil, né? Então, quando vier o perfeito, que salva o mundo, que enche a terra, esse libertará a terra desse jugo, né? Então, o povo de Deus está sujeito a essas forças do mundo, porque Deus assim o fez, por causa dos pecados de Israel. Deus permitiu que fosse entregue para ser escravo, e desde então, todo o povo de Deus teve que pagar impostos. E na época de Jesus, já era o reino de Roma, que são esses pés, né? E já era esse último reinado, né? Que faz parte da última semana de Daniel. Das 70 semanas tem essa última semana. E Jesus cumpriu essa uma semana, que foi um dia, eu acho, né? Porque foram 70 anos, desde o nascimento até a destruição de Jerusalém de novo. Foi um dia das... Tem que estar bem por dentro dessa profecia e dos estudos feitos em cima para entender. A última semana, o último dia da semana é desde que Israel voltou para Israel em 49 até a volta de Cristo. Então, se acredita que isso pode acontecer até 2030 ou 2033, ou vai saber, sei lá, também. Mas eu não estou aqui para... Eu não sou tão estudiosa dessas profecias, mas quem está por dentro diz assim, que essa geração não passará. Então, uma geração é 70 anos, em muito 80, e o que passa disso com canseira. Então, vamos dizer, 49 em 2000 e... eu esqueci agora, 2049, 59, 69, 79, 89, 79, 89, 99. 2030 faria 100 anos, né? Então, pode passar de 70 anos até passar de 100 anos, né? Então, 2029, tem até a história do... Quando você põe no Google 2029, vai aparecer lá um meteoro que vai cair na Terra, né? Pense o que você quiser, né? Ele tem chance de bater na Terra? Tem, mas não é 100%. Pode bater, pode não bater, mas pode haver uma grande mudança. Mas o que a gente sabe, pelas leis universais, pela lei do retorno, que essa terra terá que passar por causa do pecado. E virá um novo céu e uma nova terra, e tudo se fará novo. Isso tem que acontecer, porque Deus já determinou, isso terá que acabar, para que se estabeleça um novo. Esse novo está por vir. Então, seguindo essas profecias, é assim. Mas a gente não pode julgar, porque a gente... Quem somos nós, né? Em 8 bilhões, né? Eu sou apenas um de 8 bilhões. Então, imagine, o que eu jogo para o universo é salvação. O que você joga para o universo? Medo, pânico, terror. Eu jogo salvação. Precisa passar por isso? Precisa, porque já estava escrito assim, que é as leis do universo. Por causa do pecado, terá que ser destruído, para que se estabeleça o novo. Isso é de Deus? Não, isso é do pecado, sim. Para que as nações se voltem para Deus, né? Então, se 1/3 dos anjos caiu, isso vai levar 2/3 da humanidade para a queda, mais 1/3 da humanidade pode e deve estar no milênio, né? Então, eu imagino, na minha concepção, que são crianças, bebês, abortos,
que são pessoas inocentes, que têm sim determinado uma chance para eles. Porque quem tem razão e poder de escolha, ele escolhe caluniar a verdade ou aceitar a verdade. Então, por mais que eu aprenda tudo do mal, eu tenho que entender que o bem vence o mal sempre. E que quem subsiste e prevalece é o bem. Agora, contra os poderes que Deus entregou a esse mundo, né? Deus entregou o mundo para esses poderes, eles estão submissos à vontade de Deus. Basta você ver o que aconteceu com Nabucodonosor, de como Deus estava ali perto, julgando, né? Então, quando você analisa os governantes do mundo, né, os governalistas, esses que são os que mandam os 10 famílias, 12 famílias ou 13 famílias, eu gosto de acreditar nas 13 famílias, né? Porque tem um chifre, né? Tem 3 ou 4 chifres que vão diminuir, vai vir um grande no meio deles. Então vai um destruir outros 3 ou 4 e subsistir um. Então isso é no tempo do fim, esse que vai ser o que a gente chama de anticristo, né? Então são essas famílias, né? Está fora disso, de cogitação dos que aparecem na mídia. São pessoas que estão por detrás, que estão governando o mundo, né? E o Papa, né, a gente acredita, né, aparentemente ele é só um fantoche ali para assinar e decretar o que esses governalistas já determinaram que tinha que ser assim. Então ele apenas tem que concordar, né, e aceitar. Então, teve outros tempos já que o papado tinha muito mais poder. Hoje em dia tem outras pessoas mais poderosas acima das famílias católicas que mandam no papado, né? Então, Rio Grande do Sul, eu vou pôr 2 pontos ali cruciais. Eu, conhecendo gaúchos, conhecendo a igreja, conhecendo como é a realidade de lá, pontuo como fatos que fizeram com que a igreja diminuísse no Rio Grande do Sul. Então, plantações de fumo, né? Ninguém da CCB ou da Assembleia de Deus ou de outras religiões mais ligadas ao pentecostalismo, Deus é amor, vão aceitar pessoas que plantam fumo. E como as plantações de fumo predominam em todos os pampas gaúchos, nos pampas não, nas baixadas, nos vales, toda pessoa pobre depende de diária. E eles contratam muita gente. Então você fica sem trabalho se você não trabalhar para eles. E não é só o fumo. Temos também os vinhedos. Rio Grande do Sul é o maior produtor de vinho do Brasil e talvez da América e talvez até do mundo, né? Então, eles produzem muito vinho. E os vinhedos precisam de muitíssima mão de obra. Então, voltando ao ponto. Qual que é a igreja que vai aceitar membros trabalhando para essa gente? Logo, o cristianismo não cresce, porque a pessoa, quando vai para a igreja, não pode mais trabalhar nesses lugares. E aí, sem uma mentalidade empreendedora, de fazer outra coisa, sobram poucas pessoas para serem crentes. Então, quando essas igrejas não vão primeiro, as outras não encontram território, porque as outras pegam os debandados, né? Porque a gente aceita que pode fumar, porque a gente aceita que pode beber, porque a gente aceita que pode divorciar, que a gente aceita. Então, eles aceitam. Então, aquelas igrejas mais light, né? Não tem território porque não tem a igreja firme. Não tem o extremo do firme, então o extremo do floxo não vai pegar também, né? Então, isso se torna um campo fértil para o satanismo, que são religiões que ensinam também a doutrina de bons costumes, né? Bons costumes no âmbito de falar bem, tudo, mas tem o lado oculto, que muita gente talvez não conhece, o espiritismo.
Espiritismo tem o lado que você vê, que são totalmente bondosos, mas tem um lado oculto, né? Onde eles têm lá as suas coisas de crendices, e muita crendice. E tem algumas cenas caóticas que você vê no Rio Grande, a pessoa carregando suas imagens, né? As imagens não salvou nada do que eles tinham, né? E precisaram ser salvos pelas pessoas, porque eles carregavam elas. Em vez da imagem ter salvo eles e tudo que eles tinham, é eles que estão tendo que salvar a bendita da imagem. Tem algumas cenas assim que você não tem como, né? Então, acabou que o Rio Grande não se tornou um campo fértil para que essas religiões que realmente buscam pregar a palavra de Deus, que a salvação em Jesus Cristo, não conseguissem ali um terreno fértil, né? Então, acabou que ficou para quem tem território, né? Porque o cachimbo é moda nessas religiões, então, ou se embriagaram, ficaram alucinados, né? Então, aquele pessoal que gosta de tomar chuacha, sei lá, aqueles bebidas. Eu não falo direito esse nome, que bebem lá na Amazônia, né? Tem uma bebida de lá. Então, esse embriagar de vinho, para eles também. O negócio da bebida, para baixar espíritos malignos, é tudo. Então, quando você vai tentar ali trazer para um terreiro, para um trabalho, para essas coisas, você precisa muita bebida, porque os demônios são atraídos pelas bebidas, né? E o cigarro tá nesse meio, né? Pessoa que fuma, logo bebe, né? Então são essas coisas, né? É por aí. Isso para quem conhece a fundo os rituais de como funciona. Sabe que precisa desses fatores, né? E é muito enaltecido esses fatores, né? E o sistema do mundo, ele é todo baseado em vícios. Vício dá muito dinheiro. Acho que hoje em dia, se não fosse o dono da Meta, né? O sócio da Meta, do Facebook, né? Seria os homens mais ricos do mundo, os 3, 4, do mundo não, perdão, do Brasil, seriam donos de cervejarias, donos de bebidas alcoólicas, né? Então, onde se planta maiores plantações de cevada no Brasil? Lá no sul, né? Temos todos esses fatores, né? Para serem analisados. Então, fica a teu julgamento. Você, né? Eu tô aqui por tudo que eu vejo, eu gosto de estudar esses assuntos, aqui passando o que eu, né? Isso aqui não tô falando espiritualmente o que o Espírito Santo me falou, mas estou falando teoricamente que toda a teologia, né, os que você encontra por aí, vai dizer. Então, volto a dizer, tudo que você planta, você colhe no universo de anjos e demônios. Se tem demônios, se alimentam de pessoas e de pessoas inclinadas ao mal, e de pessoas em desespero, em pânico, em medo, sem esperança, que é o que predomina hoje no Rio Grande do Sul, depois de tudo que aconteceu, é esse medo, esse pânico, essa desesperança, essa insegurança. Quem era ladrão se tornou mais ladrão ainda, quem era do mal se tornou mais mal ainda, e quem é do bem, desesperado. Então eu imagino a pessoa, né, que tinha casa, tinha carro, tinha tudo, tinha as ferramentas, né, as ferramentas. Hoje não tem nada. Se você tem 2, 3 mudas de roupa que você ganhou de doação e você tem que limpar, capinar, voltar e construir, mas você só tem aquele pouco de roupa, que se você sujar quando ficar frio, você não tem as ferramentas. Se ponha no lugar dessas pessoas.
Então você consegue entender a magnitude do desespero. Você perdeu a roupa, você perdeu as ferramentas. Você sabe como fazer, mas você não tem os meios para fazer. Você não tem a botina de trabalho para andar naquela terra barrenta para trabalhar. E é frio. Estamos no inverno. Então, os demônios estão se alimentando mais do que nunca dessa sensação de desespero. Os sobreviventes, para se suicidarem, não precisa muito. Estão à beira disso. E é isso que os demônios queriam. Em uma colheita de tudo que foi semeado, o governo está demorando demais para chegar com ajuda. E a ajuda que é um financiamento, onde eles te dão mas pedem 3, 4 de volta. Tipo, nós te emprestamos 10 mil para você comprar as ferramentas. E você ganha 10, 15, 20 anos para pagar com juros. E aí vai te dar o triplo disso. São banqueiros. Então a ajuda que vem dessa forma traz mais desesperança ainda. Então, quando começarem a plantar o bem, começarem a plantar coisas que são para a salvação, que são para atrair anjos, que são para atrair coisas boas, então haverá colheitas boas, não é? Então eu vejo esses voluntários foram lá plantar coisas boas. Eu vejo assim que todos que foram lá para salvar, sendo de lá ou não, muitas vezes vítimas que foram voluntários e que estão até hoje ajudando, estão plantando coisas boas. Então tem muita coisa boa sendo plantada. O Brasil inteiro se comoveu e foi lá plantar coisas boas. Mostrar, eu abro mão da minha vida e de tudo que eu tenho para ir ali ajudar esse povo que está precisando. Então imagina. E assim a gente tem que continuar plantando coisas boas para eles. E tentar fazer eles entender que a reprodução do mesmo que já foi vai só piorar a situação. Eles precisam mudar um pouco. De pensar de ir na frente, plantar outras coisas, fazer outras coisas. Os globalistas têm os planos deles. Mas o povo de Deus, ele só é perseguido e morto quando eles enfrentam os globalistas. Então, Daniel não enfrentou Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego não enfrentaram Nabucodonosor. Então, o livro de Daniel, ele tem muito a nos ensinar de como lidar com o sistema do mundo. E tem como ser vitorioso dentro do sistema do mundo. E guardar a lei de Deus e ser salvo por Deus. Porque Deus está com aqueles que estão com Deus. Tá? Daniel e seus amigos perderam tudo. Perderam a terra deles. Perderam os familiares deles. Perderam seus bens. Perderam até seus nomes. Seus nomes foram mudados. E eles foram levados para servir o rei como eunucos. Então eles tinham que ser castrados. Porque eunucos são pessoas jovens que são dedicados a servir ao rei por toda a vida e não poderiam ter mulheres. Então eles são castrados. Eles eram castrados naquela época. Mas mesmo assim Deus não os abandonou e esteve com eles. E a história deles foi registrada. E eles foram profetas, eles foram homens de Deus. Eles fizeram com que Nabucodonosor respeitasse os judeus, respeitasse o povo de Deus e principalmente respeitasse o Deus eterno, o Deus dos judeus. Então, no meio de perdas, o verdadeiro crente, o verdadeiro salvo, o verdadeiro cristão aflora, se manifesta e brilha. Então, eu quero deixar essa mensagem com vocês. Obrigado por quem assistiu até aqui e Deus abençoe a todos. Amém.